principais ou mais importantes, ou que valem a pena você citar aí? As consequências, as principais consequências de um dependente químico na sua vida. As principais consequências, eu vou tentar, as meninas que estão aí, que me conhecem, que veio falando toda hora disso, pode ajudar também. Inclusive a Rê tá por aí, não sei se você viu que ela quer participar. Samuca, sabe o que acontece? As principais consequências uma delas é não ter personalidade, entendeu? Não ter personalidade significa não saber fazer escolhas saudáveis. Não fazer escolhas saudáveis significa não ter critério para nada na vida. Para arrumar trabalho, para ter relacionamento, para fazer amizade. E isso é uma coisa que esse universo das drogas e do álcool tira da gente, entende? Tira porque não é o uso, a dependência ela não é química. A dependência ela é emocional, química, ela é mental, ela é espiritual, ela é tudo. É uma doença, se trata de uma doença. É como se fosse uma entidade que toma conta da pessoa, que faz ela fazer coisa que ela não quer fazer. Entende? Ô, Mônica, você acha que tem a ver com o lado espiritual ou não? Então, o lado espiritual, todo ser humano tem um lado espiritual, independente do que ele acredita. Todo mundo tem um lado espiritual, porque para ser humano você precisa do lado mental, espiritual, emocional e físico. Então, o lado espiritual, a espiritualidade significa o que é importante para mim, no que é que eu estou focada na vida. Eu sou focada em arrumar trabalho, em trabalhar, arrumar dinheiro, relacionamento, usar droga. Qual é o meu foco na vida nesse momento, né? Porque é sempre no presente que a gente fala de espiritualidade. Então, sim, tem tudo a ver com a espiritualidade, entendeu? É no que eu tô focada, o que eu tô venerando na minha vida. Qual é o meu propósito? Isso é espiritualidade. O significado da espiritualidade que eu conheço é isso, entendeu, querido? Não tem nada a ver não tem nada a ver com religiosidade. Uma pessoa que não acredita em Deus, ela tem espiritualidade, entendeu? Qualquer pessoa tem espiritualidade. É possível que uma pessoa esteja com a espiritualidade baixa, estando ela dentro de uma igreja, dentro de sei lá, entendeu? Mas você falou isso, pessoa, né? Exatamente. Você falou assim que quais são as consequências? Isso. Oi? Quais são as consequências? Então assim, não ter personalidade é uma delas, não gostar de si mesmo, se colocar em situações de risco, de indiferença, de maus tratos, arrumar relacionamento abusivo, não conseguir ter um conceito da imagem. Eu demorei muito tempo para ter um conceito da minha imagem, entendeu? Porque eu não sabia o que eu gostava, como eu gostava, onde eu não sabia, eu gostava de tudo que os outros gostavam. Então eu me tornava um camaleão onde eu estava, eu sempre me transformava naquilo que aquela galera que eu fazia parte do momento era. Então eu era aquilo ali. Então não ter personalidade é uma das consequências, e não ter autoestima, né? Não saber fazer escolha. O que mais? Putz, é tanta coisa, Samuel. É tanta coisa, é muita coisa mesmo. A dificuldade de lidar com a família, a dificuldade de ter afeto, de desenvolver afeto com as pessoas, viver culpado, viver ressentido, a infelicidade de algumas pessoas, ela também vem disso, entendeu? Da pessoa não ter relacionamento. A doença da dependência química, Samuel, é a doença da falta de vínculo. Uma pessoa que está usando droga ou que está usando álcool, ela não está tendo relacionamento afetivo, ela está solitária. E a primeira coisa que a pessoa faz ou precisa fazer quando ela começa a se tratar é pensar nisso, é mexer nessa área da vida, dos afetos, entendeu? Porque solitário a gente não quer viver, né? Sim. Mônica, passaram uma colinha de perguntas para mim, mas o assunto é tão interessante que eu tenho muito mais que a colinha. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos supor que eu tenha algum ente querido na família que eu descubra que tenha dependência química. E geralmente quem tem dependência química não percebe que tem essa dependência, né? Não. Ou não assume, né? Na verdade, assim, se a gente for falar da droga, é mais fácil o camarada assumir que tem problema, porque ele vê o problema fisicamente. Às vezes ele perde o emprego, perde família, ele se deteriora fisicamente, dá pra ver melhor.
O alcoolista, por exemplo, que tem problema com álcool, ele nega com muito mais veemência, porque assim, você vai falar para um cara que trabalha todos os dias da semana, mas ele bebe toda hora, todo dia que ele sai do trabalho. Aí você diz para ele assim, você tem problema com álcool, você pode ser um alcoólatra. Ele vai falar, eu? Não vou, não, olha minha família. Eu estou bancando a minha família, os meus filhos estão estudando nos melhores colégios, estão com faculdade paga, eu pago todas as minhas contas. Como é que você vai me falar que eu tenho problema com álcool? Entendeu? Por isso a negação, ela é mais evidente, porque o alcoolista, ele diz assim, que quem tem problema com álcool é quem está debaixo da ponte. Por isso que a maioria tem que chegar a esse ponto, ou chega, para dizer, não, peraí, tem alguma coisa de muito errado comigo, entendeu? É mais ou menos isso. Exatamente. E eu acho que é muito mais difícil você ajudar uma pessoa que ela acha que não está precisando de ajuda, né? É muito difícil, né? Não, é impossível. Impossível. Como que você parte, como que começa o tratamento de uma pessoa assim que aparentemente acha que está bem, mas não está bem? Porque esse é o caso das pessoas que são dependentes químicos, né? E para eles nunca faz mal, né? Olha, Samuel, eu participei muitas vezes de intervenções. Por exemplo, quando a família tem um ente querido que está doente de uso de drogas ou álcool e essa pessoa não admite de jeito nenhum e ainda tem uma família que luta por ela, funciona muito, às vezes, a reunião de família junto com o terapeuta, essa intervenção. Na intervenção, geralmente, acontece assim, a família se reúne, chama a pessoa que tem o problema, determinado problema, coloca ela na roda para conversar e cada um ali fala de si, de como tem se sentido por causa do uso de droga dessa pessoa. Mas para a família chegar a esse ponto, Samuel, a família também precisa admitir que também está doente. Porque tem família que fala assim, ele que está usando droga, não sou eu, então ele que se trate, o problema não é meu. E isso não é real. Se a pessoa está usando droga, ela está adoecida, ela adoece, ela contagia isso ali também. Mas a responsabilidade não é só dela. Porque quando eu comecei a me tratar, há 23 anos atrás, eu achava que o mal da minha família era eu, que a culpa de tudo era minha. E eu fui descobrir muitos anos depois que eu era só parte do problema, Samuel. Porque quando eu nasci, a minha mãe já era infeliz com meu pai alcoólatra, entende? Então eu comecei a fazer parte do ambiente, me tornei parte do problema, causei problema sim, causei problema, claro que eu causei, mas eu não fui a causadora do início ao fim, não. Eu sou parte daquele todo. Não fui. Então, exatamente, eu sou mais um pedaço daquilo ali. Então, é isso que... Por que as famílias entram em colapso? Porque um precisa culpar o outro do problema e não existe um culpado. São todos responsáveis, de alguma forma, contribuintes para aquele problema, entendeu? Porque você fala assim, Mônica, uma família de 3 filhos, um usa droga e os outros 2 não. Isso não significa que os outros 2 não têm problema. Porque os outros 2 pagam conta, fazem faculdade, trabalham, têm família, é honesto, beleza. Mas essas pessoas podem ter problema com neurose, pode ter problema com um índice alto de responsabilidade, medo da vida, medo de correr risco. E isso também é saúde mental, né? Saúde emocional. Pode desenvolver apego pelas pessoas e por aí vai. Entendeu? Tem um amigo nosso, o Maicon Pardini, nosso parceiro e amigo, está sempre com a gente nos nossos eventos. Ele fez uma pergunta para você. Legal. Na sua opinião, qual a droga que causa mais dependência hoje? Se é que existe uma droga específica ou não tem esse índice de que essa droga o pessoal usa mais ou não tem esse número? Samuel, é Michael, né? É o Maicon Pardini. Tá, ô Maicon, obrigada pela sua pergunta, querido. Na verdade, Michael, é assim, né? Não importa a droga. É claro que existem drogas que desenvolvem uma dependência maior e por conta das misturas químicas causam um dano maior, psíquico e também físico. É isso. Só que quando se fala de dependência, não é todo mundo que vai usar droga que vai se tornar um dependente. Mas não está escrito na testa de ninguém quem vai e quem não vai. Então depende, tem pessoas que já têm o organismo predisposto. Por exemplo, vou falar de mim. Quando eu comecei a usar drogas, eu estava assim num ponto da minha vida que se eu não fizesse isso, talvez
talvez eu enlouquecesse, talvez eu fizesse uma bobagem comigo aos 13 anos de idade, entendeu? Porque era muito pesado o ambiente que eu vivia. E eu não estou dizendo assim, ó, a droga então é legal para quem está vivendo mal. Não é isso que eu estou falando, eu não estou fazendo apologia a isso. Mas assim, eu comecei usando determinada droga, eu comecei bebendo, depois eu fui para outra, e eu precisava de algo mais forte, porque olhar para a realidade do jeito que ela estava era muito doloroso. Eu não conseguia viver daquele jeito, entende? Então as coisas iam só piorando, piorando, e eu precisava de algo mais forte, até que não tinha algo mais forte, e eu precisei parar, né? E eu nem optei por parar, na verdade, eu fui convidada a me retirar da minha casa, da casa da minha mãe, para poder me tratar. E então, assim, não tem droga mais forte. Tem pessoas que entram em recuperação, que buscam tratamento, que só usaram maconha. E quem usou crack, por exemplo, fala, ah, não, mas você nem teve problema, você usou maconha. Como que não teve problema? Ninguém estava na pele desse cara para achar que ele não teve problema usando maconha. Só que ele usou maconha porque ele quis. Ele não foi para outras. O uso de droga é um sintoma do problema, entendeu? Não é o problema todo. Entende? É a cereja do bolo. É a cereja do bolo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho muitas perguntas para você. Você acha que a família, a base, a estrutura familiar, ela tem um percentual muito grande? Você acha que uma família bem estruturada, não há possibilidade de ter um dependente químico na família? Também? Samuel, você acha que é muito relativo isso? Vou falar a verdade para você e pode ser que tenha gente aí que não concorde comigo, mas eu não estou muito preocupada com isso, porque eu estou falando isso baseado no que eu tenho vivido, tá bom? Uma família estruturada. Uma família estruturada. Vamos falar de uma família estruturada. Vamos falar de uma família que se relaciona, que se comunica verbalmente de forma aberta, onde todo mundo se ouve, onde todo mundo tem ali direito de ser respeitado, todo mundo recebe a mesma dose de afeto, não tem violência doméstica, não ocorre abuso, não tem ninguém ali querendo se matar, não teve ninguém ali que já se matou, não tem ninguém ali sofrendo a violência psicológica. Não tem. Não tem isso. Os pais trabalham, todo mundo tem tempo para ficar um pouquinho, cada um. Não estou falando de muito tempo, estou falando de qualidade de tempo com o filho. Uma família estruturada, certo? O filho pode chegar em casa e contar o que aconteceu na escola, contar como é que está a relação com os amigos, os pais sabem tudo desse filho, e beleza, tudo é transparente e tal. A probabilidade desse camarada experimentar droga não é zero, não é zero. Mas a probabilidade dele ficar dependente de droga é muito remota. Porque quando ele tem o vínculo, quando ele tem o afeto, quando ele tem relacionamento, qualidade de relacionamento, ele não tem muito motivo interno para sair em busca de preencher esse vazio. Entendeu? Então, assim, você vai falar, Mônica, mas tem gente que tem tudo o quê? Matéria? Carro, casa bonita, porque tem gente que tem família, Samuel, de pessoas muito bem estruturadas financeiramente, que não se conforma do filho usar droga e se sente traído pelo filho ter usado droga. Como pode, Mônica? Esse camarada tem de tudo, eu faço de tudo para essa menina. E ela foi usar droga, ele foi usar droga, como assim? Não é, pessoal, não foi uma traição com ele. Será que não está faltando nada? Será que não tem aí um excesso? Será que no lugar da presença para assistir um filme uma vez por semana, será que essa criança não ficou demais no celular? Não ficou muito tempo sozinha, muito tempo com os amigos? Vínculo, afeto, eu sei tudo sobre você. Você sabe tudo sobre mim. Então aqui tem transparência, a gente tem uma relação de confiança, eu não tenho nada para buscar fora, porque aqui está me completando. Então tem de tudo o quê? Porque o excesso também é um problema, entendeu? A falta é um problema, o excesso também é um problema. Pessoas que têm, por exemplo, família que tem um sistema religioso rígido, é um ambiente fortíssimo para a pessoa ser disfuncional, porque ela aprende a ter uma visão sobre Deus, por exemplo, que é implacável, é crítica e severa, entende? E tudo que é crítico e severo para a gente nunca funcionou. Não funciona para ninguém. Entendeu? Não funciona pra ninguém, sabe? Eu não tô falando que não tem que ter crença, mas, por exemplo, uma criança nasce e o pai é alcoólatra. A genética contribui com uma porcentagem, mas é uma porcentagem. O ambiente dessa criança, o ambiente dessa pessoa, contribui diretamente para essa pessoa
funcionar ou não. Aceite quem está escutando ou não aceite quem está escutando. É isso e pronto. E eu estou falando porque um dos meus trabalhos com o pessoal que eu trato é o inventário da vida toda. Então, todo mundo que eu tento trabalhar terapeuticamente, a gente conhece a vida toda. E é de conhecer a vida toda de centenas de milhares de pessoas que eu estou falando o que eu estou falando, entendeu? Então, e É outra coisa isso. que eu ia te perguntar também é assim, às vezes as pessoas acham que dinheiro resolve esse problema, e eu vejo que as drogas estão fortemente na classe média, na classe média alta, então não é o dinheiro. Não é Não o é o carro dinheiro. bom, não é o videogame bom, não é o celular de última geração. Tem muito a Não ver, é. eu não sei com o quê. Eu acho que, por isso que eu fiz essa entrevista com você, acho que eu tenho muita pergunta para você, porque eu acho que eu não descobri ainda qual que é o segredo, qual é o motivo, o real motivo da pessoa ingressar nesse mundo das drogas e da dependência, do álcool, etc. Obrigado, Mônica. Quero agradecer a Tamires pela minha linda colônia do Boticário que ela me deu. Obrigado, viu, Sueli? É verdade, eu tô só vendo aqui, ó. Obrigado. Muito Mas o mais legal. importante é a informação que você está passando para as pessoas que precisam, né? Esse é o mais importante. Ô Samuel, você sabe que a gente estava falando desse negócio de motivo, isso aí é um assunto que não dá para esgotar numa primeira conversa. Mas, por exemplo, vamos supor que a gente vá lá na minha mãe e fale assim para ela, olha o que a senhora fez com a Mônica, o seu casamento, olha só o que deu na vida dela, por causa da maneira como vocês viviam, né? A violência, as brigas, aquela coisa toda, né? Aquele barraco todo. Aí ela vai falar para você assim, Samuel, então deixa eu contar a minha história para você. Aí ela vai contar a história dela. Você vai ouvir a história dela e você vai falar assim, então vamos lá na sua mãe. E aí você vai lá na mãe dela e vai falar, olha o que a senhora fez com a mãe da Mônica. A Mônica se tornou o que se tornou porque a senhora fez o que fez com a mãe da Mônica. Aí ela vai contar a história dela para você. A culpa, ela pune. A responsabilidade faz com que eu assuma a minha parte. Eu, Samuel, perdi o meu filho. Meu filho morreu com 22 anos, fazem 6 anos. E ele morreu usando drogas. Depois de 9 internações. E eu percebi no final das contas que quem precisava de sanidade era eu, para entender que ele não queria parar. Que ele queria aquilo ali. Que todas as possibilidades que foram mostradas para ele, ele não aceitava mais, mas é culpa de quem? Não é culpa de ninguém, mas eu contribuí, claro que eu contribuí. Eu não pude ser a mãe dele. Mas eu não estou aqui com um chicote dizendo, ai, coitadinha de mim, olha só o que eu fiz com meu filho, eu contribuí para o meu filho morrer e tal. Não, eu sou responsável sim, porque eu não pude ser mãe para ele. Mas eu não tenho culpa, entende? Porque eu também olho para a minha história e vejo o que aconteceu comigo. E ninguém pode dar aquilo que não tem. Então eu assumo a minha parte, lamento, mas desde quando eu entrei em recuperação, há 23 anos atrás, e pude rever a minha maternidade com ele, desde então, de alguma maneira, eu tentei cuidar. Eu não consegui, porque a pessoa ela também precisa querer, ela precisa acreditar que é possível, e ele nunca acreditou que era possível. Ele saía da clínica, cumpria todo o protocolo bonitinho, e usava. Entrava na clínica, cumpria todos os meses, saía e usava. Então, quem precisava entender que era isso que ele queria para a vida dele, era eu, entendeu? Então, assim, a culpa, ela pune a pessoa. Eu mereço morrer porque olha só o que eu fiz e tal. A responsabilidade faz com que eu olhe para aquilo, lamente aquilo e faça diferente. Entendeu? É mais ou menos isso. É verdade. Mônica, o Sueli, o Michael tá aqui na live, tá falando assim, ó. Eu vou sair da live, só o Samuel que ganha brinde. Ele tá querendo ganhar brinde da Sueli, a nossa maior distribuidora de boticário da região aqui. Ela tem tudo pronto em entrega. A Mônica é cliente dela, né, Mônica? Eu sou, super cliente. Assídua. Mônica, Opa. deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se houverem pessoas em Hortolândia que com certeza estão assistindo a live e irão assistir no nosso Instagram e precisarem entrar em contato com você, como que elas fazem?
Olha, Samuel, eu preciso dar um telefone para você aqui, que é um contato. Eu vou pegar aqui para você. Você não quer falar o seu Instagram ao vivo pra gente aqui? Você lembra? A conexão da Mônica não tá muito boa. Oi, pessoal. A conexão da Mônica não está muito boa, mas eu quero agradecer todo mundo que está aqui com a gente. Ela já vai voltar aqui. Eu vou fazer mais umas perguntas para ela, mas eu quero agradecer todo mundo. E a gente nem divulgou a nossa... Ô, Maico, logo nós vamos fazer uma live aqui, viu? Vou entrevistar você, conhecer suas ideias, suas origens. Fala para mim o dia que nós vamos marcar aí. Nós vamos divulgar. Muitas pessoas de Hortolândia vão te conhecer aí. Tá bom? Quero fazer isso com todos os nossos amigos e parceiros aí. Tá bom? Deixa eu... Ah, ela voltou aqui. Oi, Mônica. Você ouviu o telefone que eu falei? Não, não pode falar de volta. Tem 550 pessoas esperando. É 19... É 19 996960631. Você quer que eu escreva aqui? Eu quero que você fale, mas eu vou divulgar no meu feed também. Mas fala de novo, que esse vídeo a gente vai compartilhar. É 996960631. Tô mandando aí no chat aí para as pessoas verem, quem quiser. Mas depois você coloca lá. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta aí. Claro que nós iremos fazer muito mais lives, né? Porque seu assunto é muito rico de detalhes, tem muita coisa, muita experiência que você não passou pra gente que não dá tempo. Sim. Mas a gente vai se programar, você vai participar do nosso estúdio que nós estamos terminando aí. Você vai ser entrevistada ao vivo lá. Vai ser uma coisa bem... Demorou. Deixa eu te fazer... Estão falando assim, o áudio do Samuel tá muito baixo. Agora que vocês me falam isso, pelo amor de Deus, né? Mas eu tô falando isso já faz um tempo já, tá? Tá me ouvindo melhor? Tá me ouvindo melhor agora? Eu tô. Melhorou? Um abraço pro Sim. Ricardo que entrou aí também. Ô, Mônica, então... Oi. Você atende as pessoas em casa, as pessoas vão até você, como que funciona? Samuel, na verdade hoje, eu vou falar bem honestamente para você o que está acontecendo. Eu tô com a minha agenda bem lotada. Isso é bom e não é porque devido ao problema das pessoas que aumentaram, a pandemia fez com que muita gente aderisse à terapia online, muita gente que era fechada para isso, hoje em dia não. Mas assim, hoje eu estou quase 100% com os meus atendimentos virtuais, porque, como eu disse, tem muita gente de fora do país e muita gente daqui que está online. Eu não estou recebendo ninguém no consultório. Até porque eu também tenho que ter cautela, né? A gente está falando tanto de ter esse cuidado, mas assim, existem casos de família, por exemplo, que é um primeiro contato, que quando a gente consegue horário, a gente faz uma reunião, eu recebo a família aqui com todos os cuidados devidos, né? E a gente faz um primeiro contato pessoalmente, presencial. E depois a gente cria uma meta, né, um plano de meta de tratamento para poder fazer de forma virtual ou intercalar entre uma e outra. Mas assim, é importante as pessoas saberem que, assim, eu sou muito intensa no meu trabalho, né? Eu precisei modificar, não só parar de usar drogas para poder mudar de vida, mas eu precisei conhecer a minha história, compreender a minha história, aceitar a minha história para eu poder viver melhor com isso, né? Com tudo aquilo que eu experienciei na minha vida. Então, não dá para parar de usar droga ou achar que o tratamento terapêutico é a única coisa. Tem muitas outras coisas que funcionam, né? Existem os grupos que a gente recomenda, que é de narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, os grupos familiares para as famílias também frequentarem, e também tem a terapia de família, consultório de família, que é o que a gente faz, né? Então, assim, a terapia não é uma coisa qualquer, é uma coisa que mexe na ferida, que vai na causa. Por isso que o assunto da live é vamos na causa. Vamos na fonte, vamos no câncer. Porque as pessoas, elas mudam de emprego, elas saem elas fazem mudança geográfica, mudam de relacionamento, e elas não mudam o que tem que mudar, que é a visão de si mesma, entendeu?
Então precisa de um processo, um trabalho minucioso muitas vezes, para que a pessoa ela possa fazer esse autoexame e entender que não dá para olhar de forma superficial para o problema, entendeu? Quem está usando droga e fazendo mudanças rasas para poder parar, é como colocar band-aid no câncer, entendeu? O câncer tá ali, tá daquele jeito, tá horroroso, e a pessoa tá indiferente, tá fazendo outras coisas para não mexer onde tem que mexer. E se não mexer muitas vezes, a pessoa vai morrer e não vai conseguir encontrar a saída. E existe saída, porque eu posso dizer que tem saída, entendeu? Estão elogiando o seu tratamento aí nos comentários aí. É? Que lindo, que legal. A gente tem muita pergunta, mas infelizmente a gente tem que se programar porque o nosso tempo é meio curto, mas eu tenho uma pergunta bem legal para te fazer e também tem um bate-bola aqui para fazer com você. Qual que é o seu conselho que você daria para uma pessoa que deseja sair desse mundo? Qual que é o conselho que você daria? O conselho que eu dou agora, a dica que eu dou, Samuel, é assim. Quando a pessoa está vivendo esse lance de droga, de álcool, essa pessoa, ela precisa não confiar na visão que ela está tendo dela mesma. Porque, como eu disse, se trata de uma doença que faz com que a gente enxergue tudo embaçado. A visão que eu tenho de mim é a pior possível. Então, assim, eu já sou derrotada, eu já sou fracassada, eu não preciso que ninguém mais faça isso, porque eu já estou assim, eu já vejo que eu sou assim, eu não acredito em mim, eu não tenho perspectiva, eu não posso sonhar. Então, assim, a dica que eu dou é não confia no teu pensamento sobre você, porque ele está distorcido. Quando a pessoa está usando droga e álcool e está nessa vida, às vezes ela não está nem entorpecida de álcool e droga, mas ela está maluca de raiva, de tristeza, de solidão, pensando no passado, não sai do ressentimento. Isso tudo é uma forma de estar drogado também, de estar entorpecido, entendeu? Então, assim, a dica que eu dou é essa. Procura ajuda porque tem jeito, mesmo que doa. Eu não pedi ajuda para parar. Eu parei com 22 anos de idade, eu tenho 46 e eu lamento muito não ter parado antes, não ter vivenciado tanta tragédia na minha vida antes de ter parado, entendeu? Mas se você isso. tivesse vivido tudo isso, você não conseguiria ajudar as pessoas como você ajuda hoje. É verdade. Eu sou um milagre e sou um milagre assim que funciona. É verdade mesmo. Então, você deu um super conselho para as pessoas que querem parar, mas se elas quiserem sua ajuda, como que elas fazem? Elas podem te acionar pelo telefone, pelas redes sociais? Podem. Eu estou tentando criar um grupo aqui na cidade mesmo também, o Samuel. E esse grupo ainda está virtual, que é um grupo terapêutico de mais pessoas para falar do assunto e direcionar. Tipo, com poucas pessoas que podem ficar à vontade para falar de si. Então, são vários grupos. Ouviu o que eu falei? Conseguiu ouvir? Consegui. Deixa eu te fazer deixa eu fazer uma consideração aqui. Na minha família, eu tenho um caso, minha mãe, ela tomava cerveja. Tomava cerveja, muita cerveja. E aí a cerveja começou a ficar fraca e ela começou a tomar álcool, pinga mesmo, sabe? E aí eu tô lembrando de uma pergunta que uma pessoa fez aí e falou assim, ela escreveu, a minha mãe usava álcool ou droga. Isso é hereditário? Então, você acha que é apenas a influência que faz a pessoa usar o exemplo, etc? Então, o hereditário que eu falo, que está sendo falado, talvez seja a pergunta que a pessoa está falando aí, é o lance da genética. Então, a genética, ela contribui com uma pequena porcentagem, sim, para a pessoa ter problema. Então, assim, só de eu ser filha do meu pai, que era alcoólatra, se eu não usasse nada, eu já precisava de terapia. Só de ser filha dele, entendeu? Mas eu não usaria, só de ser filha. O fato de eu ter continuado num ambiente destrutivo, disfuncional, cooperou para que eu seguisse esse caminho, porque eu não tive relacionamento com a minha mãe, eu não tive relacionamento com meu pai, eu saí de casa com 12 anos, eu sofri abuso, eu fui morar na rua, eu fui viver tudo que o mundão tem para viver, tem para mostrar.
E aí, uma pessoa que vive isso, ela não tem limite. Então, assim, é hereditário, mas pode também, dependendo do que a pessoa fizer, por exemplo, uma criança que está aí com 10 anos e vive nesse tipo de ambiente. Se essa criança for tratada agora, você vai ver que ela não está usando droga, mas ela já deve ter problema de timidez, ela pode ter problema de vergonha, ela pode ter problema de se socializar, ela pode ter problema de inadequação, entende? Ela pode ter problema de aprendizado, porque a criança que pensa demais ou que tem medo, ela tem dificuldade de aprendizado, de desenvolver isso, entendeu? Então, assim, ser hereditário ou não é uma pequena porcentagem. Isso contribui com um pouquinho só. O restante é a convivência, porque nós, Samuel, eu acredito nisso, nós somos frutos do meio. Eu sou fruto do meio disfuncional, eu sou fruto do meio do abuso, eu sou fruto do meio das brigas, eu sou fruto do meio da violência, de tudo que é negativo dentro de um ambiente familiar. Eu sou fruto disso. Se eu for fruto de um outro tipo de ambiente, eu vou ser uma pessoa saudável, entendeu? Mas a ideia não é apontar, olha, você aí que está com a sua família horrorosa, que está um inferno, busca ajuda. A ideia não é culpar, ficar se punindo, olha só o que eu fiz, meu filho vai morrer, não sei o quê. Não é nada disso. Vamos parar, levantar a cabeça, vamos pegar, buscar ajuda, vai em algum lugar, faz alguma coisa. Sem saída nós não estamos. Entendeu? Sim. Não estamos. Ô, Mônica, é isso, querido. Nós vamos marcar outras lives para você esclarecer maiores dúvidas, vamos se programar, tá? A gente vai encerrar agora. Eu sei que tem muito mais perguntas. Também eu não quero que meu celular descarregue a bateria, porque eu preciso salvar esse vídeo para compartilhar. Tá bom. Tá bom. Então, tá bom, eu agradeço você pela sua entrevista, pelos seus esclarecimentos. E a gente vai marcar mais também. Vezes, tá bom? Obrigada, viu, Samuel? Vou aqui seu telefone, seu contato para as pessoas que querem a sua ajuda e que precisam da sua ajuda. Tá bom. Eu quero mandar um beijo para as meninas aí que apareceram, para a galera que veio. Galera maravilhosa, todo mundo, eu não vou falar o nome que não dá. E um beijo pro pessoal da Penha aí do Rio de Janeiro, que é o meu povo do coração, tá bom? Para todo mundo. Tamo